Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai analisar o resultado da VEG do segundo trimestre de 2023. Meu nome é Nicolas, sou especialista em investimentos credenciado pela Ambima e bora lá pro vídeo. Bom, antes de eu falar sobre o release de resultados desse trimestre, eu quero lembrar que eu fiz um vídeo comentando sobre o release de resultados do primeiro trimestre da VEG, inclusive vou deixar o card aqui, mas vou lembrar vocês que o primeiro trimestre a VEG já teve um crescimento violento, tá? Ela conseguiu fazer uma alavancagem operacional excelente, adiantando vocês que nesse segundo trimestre de 2023, ela conseguiu se superar e entregar um resultado ainda maior. Então, vamos dar uma olhada nos destaques juntos. Aqui nos destaques, a VEG coloca que a receita operacional líquida foi de 8 bilhões 171 milhões no segundo trimestre de 2023, um crescimento aí de 13,7% superior ao mesmo trimestre do ano passado e um crescimento de 6,2% superior ao primeiro trimestre de 2023. Então, como eu falei, no primeiro trimestre ela já conseguiu entregar um crescimento bom e nesse trimestre ela ainda conseguiu crescer mais ainda. Mas esse não é o ponto mais importante. Como vocês podem ver, o crescimento da receita nem foi tão alto assim, 13,7%, até que é um crescimento modesto. Mas o que cresceu mesmo foi o lucro líquido, graças à alavancagem operacional da VEG. O EBITDA da VEG atingiu aí 1 bilhão e 833 milhões, 45,9% superior ao segundo trimestre de 2022 e 8,5% superior ao primeiro trimestre de 2023. Então isso mostra a alavancagem operacional da VEG, conforme eu falei, que ela consegue crescer o resultado operacional dela muito mais do que ela consegue crescer a receita. Além disso, ela conseguiu melhorar as margens EBITDA de 22,4%, foi 4,9% superior ao segundo trimestre de 2022 e meio ponto percentual maior do que o trimestre anterior. O retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, atingiu 34,4% no segundo trimestre de 2023, também apresentando um crescimento aí de 7,5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2022 e um crescimento de 3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2023. Então, esse resultado da VEG foi muito bom, só pelos destaques já dá para ver que foi muito forte, né? Cresceu 45% o resultado operacional, melhorando margem e melhorando o ROIC. Aqui a VEG deixa uma mensagem da administração explicando o que causou esse aumento expressivo, né, do lucro dela, mas resumindo um pouco para vocês, o crescimento dela veio principalmente do desempenho dos negócios de ciclo longo, do setor de geração, transmissão e distribuição externo, tá? Esse resultado tão forte foi puxado principalmente pelo mercado externo da VEG, tá? Que cresceu bastante, enquanto o mercado interno até cresceu, mas foi bem pouquinho. Aqui eu destaquei que a VEG está sempre em uma constante busca de eficiência operacional que contribui com o crescimento contínuo e sustentável da companhia. Isso é um dos fatores que torna a VEG tão especial para o investidor de longo prazo, que a preocupação dela com a melhora contínua, né, do operacional dela, entregando assim muito valor para o acionista no longo prazo. Aqui estão os números do trimestre. O ROIC em primeiro de 34,4%, 3 pontos percentuais acima do trimestre passado e 7,5 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 2022. A receita operacional eu comentei, mas aqui a VEG destacou, né, o mercado interno e o mercado externo. Então, como vocês podem ver, em relação ao mesmo trimestre de 2022, o mercado interno, que é o Brasil, ela só cresceu 2,9%, enquanto o mercado externo cresceu 24,8%. Então, todo esse resultado veio principalmente do mercado externo, o que fez com que o lucro líquido crescesse praticamente aí 50%, 49,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, beleza? E 4,7% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Aqui o destaque da receita operacional líquida, que apresentou um crescimento de 13,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, sendo um crescimento de 2,9% no mercado interno e 24,8% no mercado externo, conforme eu falei na tabela. Mas aqui, que é o interessante, é esse gráfico aqui, que inclusive eu comentei no vídeo passado, que mostra a divisão da receita, né, por mercado. Então, a gente vê aqui que desde 2022, que era mais ou menos aí 50% a receita dela vinha do mercado interno e 50% do mercado externo, veio melhorando cada vez mais, aumentando, né, o percentual vindo do mercado externo. Então, hoje, o mercado externo, a receita dela já equivale a 54% vindo de lá fora, enquanto o Brasil corresponde a 46%. Então, eu acho um ponto positivo da VEG, né? Ela está focando no mercado que está crescendo mais,
e além do mais ela está expandindo para o mundo inteiro, então excelente aí a parte da WEG na gestão. E aqui ela destaca a receita operacional líquida do mercado externo medida em dólares norte-americanos, para vocês verem que não foi o dólar, né, a variação cambial que fez com que esse resultado fosse tão bom para a WEG. Eu coloquei aqui um destaque, ó, a receita do mercado externo em reais foi pouco impactada pela variação do dólar norte-americano médio, que passou de 4,93 no segundo trimestre de 2022 para 4,95. Então, cresceu 2 centavos ou 0,4% em relação ao real, o dólar. Então, é quase irrisório a variação cambial que ela teve. Então, o resultado dela foi praticamente 100% do operacional dela, mesmo que cresceu no mercado externo. Continuando aqui, ela destaca, né, quanto que o desempenho por área do negócio dela, quanto que equivale aqui os equipamentos eletrônicos industriais, que correspondem a 46% da receita operacional líquida dela. Teve um crescimento aí modesto no mercado externo de 7,3%, ou seja, não foi esse segmento que fez o resultado dela vir tão bom. Foi a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, que aqui, ó, conforme eu destaquei, em relação ao primeiro trimestre de 2023 teve um crescimento de 47,7%, e em relação ao segundo trimestre de 2022, ela teve um crescimento aí de 82%. Esse segmento aqui de geração, transmissão e distribuição de energia equivale a 42% da receita operacional líquida dela, e é a parte que está mais crescendo, né? Que é a produção que a WEG faz de transformadores para as empresas de geração e transmissão de energia e distribuição de energia. Aqui tem o desempenho dos motores comerciais e appliance, que correspondem a 7,7% da receita. Você vê aqui que em relação ao primeiro trimestre de 2023 caiu esse segmento aqui, 11,5%. E em relação ao segundo trimestre de 2022, cresceu 9,3%. E tintas e vernizes, que é o menor segmento dela, corresponde a 4,3% da receita, cresceu ainda 11,6% em relação ao trimestre passado e 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022. Aqui nos custos dos produtos vendidos, eu destaquei que embora a receita operacional líquida da WEG tenha crescido 13,7%, o custo dos produtos só cresceu 3,8%. Então aí mostra que a maior parte desses custos provavelmente foram alguns custos fixos, né, que conforme a receita aumenta, os custos não aumentam, não seguem a receita necessariamente, o que ocasionou aí a alavancagem operacional da WEG. Aqui a gente vê que o principal custo dela é com matéria-prima, equivale aí a 72% do custo da WEG. Tem 16,8% do pessoal, né, despesas administrativas, 2% só de depreciação, que é muito bom, né? Assim a WEG não precisa colocar tanto investimento, tanto CAPEX, para ficar renovando os equipamentos dela, e 8,8% em outros tipos de custos. Aqui nas despesas de vendas gerais e administrativas, totalizaram 853 milhões no segundo trimestre de 2023, um aumento de 18,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Lembrando que esse aumento de 18,4% corresponde a esse quadrado azulzinho mais claro aqui do pessoal, que é menor do que esse grandão aqui, que corresponde à matéria-prima da WEG. Então, se a matéria-prima aumentasse, aí sim atrapalharia muito mais o resultado da WEG, mas como foi um aumento de pessoal, não corresponde tanto ao custo, não atrapalhou tanto o lucro líquido da WEG. Então aqui tem mais um gráfico, né, mostrando o lucro líquido no período, um aumento de 49,9%, a depreciação e a amortização, que aumentou 12,3%, e a margem EBITDA, que foi de quase 46%. Falando mais um pouquinho sobre o lucro líquido desse trimestre foi de 1.368 bilhão, crescimento de quase 50%, conforme eu falei, e um crescimento de 4,7% em relação ao trimestre anterior. A margem líquida atingiu aí 16,7%, 4 pontos percentuais superior ao mesmo trimestre do ano passado e 0,3 pontos percentuais inferior ao primeiro trimestre de 2023. Em relação ao fluxo de caixa da WEG, a gente vê aqui como que estava o caixa em dezembro de 2022, né, ela tinha cerca de 4,4 bi, gerou 3 bilhões 174 milhões no operacional de fluxo de caixa, fez um CAPEX aí de 782,
pagou as despesas de financiamento em 1 bi 810 milhões, um pouquinho de desconto da variação cambial e terminou o caixa com quase 5 bi em junho de 2023. Então a gente vai ver, né, que ela tem uma posição robusta em caixa, com esse caixa aí consegue cobrir a dívida toda e ainda sobra um caixa, né, para ela fazer os investimentos dela e também devolver valor ao acionista através de dividendos. Aqui um pouquinho sobre ROIC, conforme a gente já falou, né, atingiu 34,4%. Os investimentos, o CAPEX dela, e vou ler aqui para vocês. No segundo trimestre de 2023, investimos 444 milhões em modernização e expansão da capacidade produtiva, máquinas e equipamentos, licenças de uso de software, sendo 34% destinado a unidades produtivas no Brasil e 66% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior. Então a WEG está mostrando aí que está investindo muito mais no exterior do que no Brasil, tá certo, né? Porque é onde está crescendo mais mesmo. Aqui a WEG destaca quanto que foi os gastos com pesquisa, desenvolvimento e inovação, que totalizaram 427 milhões, representando só 2,7% da receita operacional líquida acumulada em 2023. Então, ela é uma empresa que não precisa investir muito em pesquisa e desenvolvimento e inovação, e é um ponto positivo para a WEG, né? Menos custos para ela se manter. Aqui, em relação ao endividamento da WEG, a gente vê aqui que ela tem uma posição em caixa de 5 bi e 500 milhões, sendo que tem 244 instrumentos derivativos, pagou aí 2,7 bi em financiamentos, o que sobra, né, que é a dívida dela, o que faz com que o caixa líquido dela sobre aí mais de 2 bi e meio mais ou menos, da WEG. O duration total do endividamento era de 9,6 meses em junho de 2023. Então, ela tem mais do que suficiente para cobrir a dívida aí de curto prazo dela. Então, na parte de dividendos e juros sobre capital próprio, a WEG anunciou aqui quando que vai ser o pagamento de juros sobre capital próprio, que vai ser no dia 16 de agosto de 2023, um total aí de 609,3 milhões em juros sobre capital próprio, tá? Os valores declarados como remuneração aos acionistas no primeiro semestre representam 40,3% do lucro líquido do período. Então, daquele lucro lá, tudo que ela teve, 40%, ela vai pagar em dividendos. Aqui a gente vê no primeiro semestre quanto que ela separou, 40%, né? O total aí, junto com os dividendos, dá mais de 1 bi. E também já colocou aqui o quanto que ela pagou no primeiro semestre de 2022, que foi aí quase 50% do lucro líquido dela. E aqui no final, a WEG anunciou alguns acordos para a autoprodução de energia eólica que ela fez com a Alupar e com a 2W Ecobank, de autoprodução, né, de energia para ser utilizada nas operações da WEG. Então ela está comprando aí, fazendo um investimento de energia eólica para se sustentar aí, colocou aqui que vê a entrega anual de cerca de 15 megawatts médios que serão utilizados nas operações fabris da WEG na modalidade de autoprodução por equiparação por um período de 18 anos. Aqui também anunciou que um acordo com a 2W Ecobank para autoprodução de energia, com contratos de compra de energia de aproximadamente 970 milhões, com duração de 20 anos e início a partir de 2024. A iniciativa garantirá a entrega anual de 30 megawatts médios de energia renovável para as operações industriais da WEG na modalidade de autoprodução por equiparação. Colocou aqui que esses acordos contribuem para o atingimento das metas de descarbonização assumidas no ano passado e que esses dois contratos representam cerca de 90% do consumo de energia da WEG no Brasil. Então é isso, pelo vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do resultado da WEG, se foi tão forte assim como eu achei, né, na minha opinião. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau!